que daí a gente faz um backup aqui no... Ó, começamos então. Isso. Então, boa tarde, né, colegas de luta e da educação principalmente, mas todos aqueles que estão nos assistindo, né, e que acompanham o processo de luta na educação, famílias, né, estudantes, né. Hoje a gente tem, né, um ato, a gente chamou assim, né, ato, debate, em torno da luta contra a privatização das escolas públicas. A gente populariza o nome, porque, na verdade, é isso mesmo, né? Privatização, venda das escolas ou qualquer nome parecido. Do governo Ratinho Júnior. Dia 20 de outubro, vai aparecer a primeira imposição da consulta das 204 escolas no Paraná. A gente fala em imposição da consulta, pelo menos a nossa avaliação, porque ela não permite os estudantes votarem. Isso quer dizer, os estudantes apenas com 18 anos, o que coloca a maioria dos estudantes fora da votação, né? O quórum mínimo, se não alcançado pela comunidade, né, faz com que o próprio governo decida a entrega da escola para a empresa, né? Além de outras questões assim que, na verdade, é uma imposição, porque não tem uma ampla liberdade de expressão, posição e que nós chamamos de liberdade democrática, né? As posições contrárias não são permitidas na escola, nem material, nem faixa, onde há reunião na escola, a gente ficou sabendo que, inclusive, pergunta, você é contra? Então não pode entrar, e aqui o debate é só com quem é a favor, né? E no caso do Colégio Estadual Vitor Ferreira do Amaral, a gente viu, inclusive, que até chamaram a patrulha escolar, a polícia militar, para impedir que setores da comunidade, o sindicato, a APP Sindicato, pudesse se posicionar pelo contra. Então, é uma situação difícil. Nós estamos aí há menos de um mês, 20 de outubro, e é necessário a gente mobilizar. E nada melhor do que as eleições, os candidatos que têm uma posição histórica de luta contra a privatização e a defesa da escola pública e dos serviços públicos se posicionarem. Hoje a gente tem presente aqui, né, o Roberto Requião, que é candidato a prefeito pelo Mobiliza. Nós temos o Felipe Bombardelli, que é do Partido da Causa Operária aqui em Curitiba, o Adriano Teixeira, que também é da Causa Operária, né, e que é candidato a prefeito em Paranavaí. A gente convidou o Samuel, ele teve problemas, né, pessoais, mas a gente vai retornar convidando para assinar um manifesto, um comitê unificado de luta. Hoje nós temos também convidados para fazer as perguntas, né, o professor Marcelo Marcelino, do Instituto Federal, lá no Maranhão, né, que também faz parte dos núcleos de pesquisa aqui do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná. Nós temos também o Júlio César, do Coletivo dos Coletivos, e do Coletivo Otávio Brandão, do Movimento Popular e Social, lá no Rio de Janeiro, e o professor Juarez Santana da Cruz, que trabalha na Rede Municipal de Educação de São Paulo. Então, a ideia, nesse primeiro momento, né, é a primeira fala, as perguntas, e depois a gente vai direcionar por ordem alfabética, né? Começando pelo Adriano, Felipe, Roberto Requião, Cirilo Samuel, né? No final, mas então seria Adriano, Felipe e Roberto Requião. E quem gostaria de começar a rodada das perguntas? Pode ser em ordem alfabética também, né? Pode ser. Começo por mim, rapidamente. Então, eu repasso essa pergunta, que é uma pergunta importante, né? As eleições municipais, elas demarcam todo um processo necessário de politização sobre os problemas graves. A eleição municipal, ela trata de questões específicas das cidades, mas envolve o Estado e também a política nacional. Então, inclusive, a eleição de uma capital, ela é fundamental, porque ela demarca principalmente em Curitiba, né, uma posição política, né? Quais são os rumos para os próximos anos? E nós, da educação, nós temos um interesse de que haja o máximo possível de acúmulo da força social e popular num ponto fundamental, que é a defesa da escola pública, né? E nós queremos fazer essa organização escola a escola, mobilizando a comunidade escolar. Então, a minha primeira pergunta é essa, né? O que os candidatos podem contribuir durante as eleições e depois das eleições para que a gente possa
melhorar nossa correlação de força contra os projetos ultraliberais de destruição da educação e dos serviços públicos, e como que a gente pode se organizar, né, imediatamente para que a gente possa enfrentar esse projeto hegemônico, né, que infelizmente não é só da extrema-direita, mas também daquilo que a gente chama esquerda liberal, né, aquela que é a favor da ordem capitalista e de entrega do patrimônio público. Essa é a minha primeira pergunta. O segundo seria Juarez. Bom, então todo mundo me ouvindo? Sim. Bom, o Paraná, nos últimos anos, aí foi vanguarda do ponto de vista negativo, né, nos ataques. Em geral, né, mas principalmente com relação à educação. Eu fui aí da educação em 2015, a gente viu, né, o confisco do Beto Richa à Previdência, né, não só dos professores, mas de todos os funcionários. E os outros estados do Brasil, em geral, copiam, né, a política, essa ofensiva aí que o Paraná realizou, né? São Paulo, por exemplo, onde eu estou agora trabalhando, em 2018 também fez aí um confisco, né, um aumento, né, da contribuição dos funcionários, professores em geral, né? E para piorar, além disso, o estado de São Paulo importou o secretário da Educação do Paraná e o FEDER, né? Então, ou seja, esse projeto de ataque à educação, ele acontece no Paraná, mas no Brasil todo. Então, a pergunta vai nesse sentido, né? Como nós podemos derrotar esse projeto? Quais são os passos que nós temos que tomar para derrotar esse projeto, né? No Paraná e também no Brasil? É isso. Agora o Júlio César. Olá, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma pergunta aqui baseado na minha participação no movimento pela Frente Socialista Revolucionária, na coordenação da frente. O processo de luta, né, o processo de luta dos profissionais de educação do Paraná, que tem algum microfone aberto aí, gente? Peço para dar uma fechada, porque está vindo eco, está vindo retorno. O processo de luta dos profissionais de educação do Paraná, que no mês de junho deu um exemplo para todo o Brasil na luta contra as privatizações, tende, e a gente torce para que se intensifique nesse próximo período. O processo das experiências com as privatizações, eu falo pelo Rio de Janeiro, onde os serviços públicos basicamente estão todos privatizados, água, energia elétrica, transportes, metrô, e o que a gente viu com o processo de privatizações foi um serviço cada vez pior e tarifas cada vez mais caras. Essa é a grande lógica da privatização. Eu queria que vocês comentassem a seguinte afirmação, partindo da constatação de que a questão da privatização faz parte de uma lógica, de um projeto mais global do capitalismo brasileiro de manter e aprofundar a transferência de riqueza dos pobres para os ricos, que está presente também no novo teto de gastos, chamado eufemisticamente de novo arcabouço fiscal, está também contido na reforma tributária, onde não se mexe em nada na reforma, no tributo regressivo, e a privatização a privatização dos hospitais federais no Rio de Janeiro, onde os profissionais da saúde desses hospitais já estão há 4 meses em greve. E nós defendemos, a partir do movimento da Frente Socialista e Revolucionária, uma luta unificada contra essa lógica do modelo capitalista do brasileiro, que ataca diversas categorias com projetos de privatizações, mas também ataca diversas categorias nas suas lutas, nas suas greves por melhores salários, mantendo um reajuste zero para as categorias durante o ano todo. O que vocês acham e o que vocês poderiam, a partir da prefeitura, a partir de eleito, contribuir para que a gente consiga
junto às centrais sindicais, pressionar as centrais sindicais para uma grande plenária nacional dos sindicatos, do movimento popular, dos estudantes, como os estudantes da UERJ, em luta contra esse mesmo projeto, né, que retira deles benefícios e os impedem de estudar. O que vocês poderiam fazer na prefeitura para que a gente tivesse das centrais sindicais uma grande plenária nacional desses setores para votar um plano de ação unificado de luta dos trabalhadores e do movimento popular e estudantil? E agora o Marcelo Marcelino. Bem, senhores, bravos combatentes, nós estamos numa espécie de divisão de projetos muito claros, né? Uma ordem que era neoliberal anterior passa a ser ultraliberal, o capitalismo mais voraz, mais avassalador, desde principalmente a pandemia para cá, que a questão da mercantilização da escola pública tornou-se uma barbaridade, assim como a chamada plataformização da educação, transferindo processos educacionais para plataformas, como faz o Ratinho Júnior no Paraná e o FEDER em São Paulo, continuando a destruição que está sendo transferida para o Brasil inteiro, com a anuência e, evidentemente, a parceria do Ministério da Educação, né, com o Camilo Santana, que faz parcerias com o Jorge Paulo Lemann, num projeto absurdo de entrega da educação para o setor privado. Agora, a questão que a gente tem a seguir é a seguinte: se é difícil lutar contra a direita, seja ela tradicional liberal, como sendo aquela chamada popularmente bolsonarista, que já é um combate difícil com a classe dominante, mas o que achar e levar em consideração quando temos no governo federal ministros que atuam juntamente com esses setores privados espúrios, destruindo e abocanhando para seus próprios interesses fatias enormes da educação no Brasil. E isso a gente não tem apenas restrito à educação esse problema. As parcerias público-privadas, até levantadas aqui no início da nossa conversa, nos bastidores, provam que esses projetos do arcabouço fiscal e das parcerias público-privadas são transferidos para outros setores que são setores básicos da população, setores de saúde, setor de educação e outros tantos. Como, estrategicamente, nós, companheiros aqui, poderemos entrar nessa discussão com ações concretas, com medidas que permitam a gente conseguir articular uma política combativa com melhor qualidade para fazer com que não sejamos atacados apenas pela direita, mas também impedirmos que a esquerda que está aí no governo federal, infelizmente, ela atue contra nós também. Como trabalhar essa questão de, ao mesmo tempo, lutar contra a direita e lutar contra projetos de direita dentro de um governo eleito por nós, inclusive. Passo a palavra. Então, na primeira rodada, então, né, o Adriano Teixeira, depois Felipe e depois Roberto Requião. 10 minutos. Olá, boa noite a todos que estão acompanhando aí esse nosso debate aqui. Um debate, não é um debate exatamente, né? É uma frente única aqui, em defesa da educação, que eu acho que é extremamente importante nesse momento em que a população está antenada em questões aí ligadas a seus municípios, e etc., né? É um tema bastante relevante que a gente tem que estar discutindo, tem que estar levando em consideração tudo que está acontecendo, né? Mas a gente leva também o ponto para o princípio aí, né? De que essa destruição da educação aí, ela tem em seguida passos largos, mas ela já vem de algum tempo atrás, né? Nós tivemos aí governos aí direitistas, né? De FHC e vem seguindo com o governo do PT, que, querendo ou não, teve alguma mudança, alguma modificação em relação à questão da educação no país, não concreta e radical como a gente necessita, como a educação brasileira hoje ela necessita, né? Mas nós tivemos alguns avanços, né?
logo na sequência aí desses avanços, a gente tem o golpe de Estado de 2016, né? Que tem como objetivo também o ataque direto à educação do país, né? Atacar tanto quanto foi falado pelo Júlio César aí a questão da saúde, a questão de outros temas, né? Relevante à questão pública do país, foram todos atacados aí no pós-golpe de Estado, né? Mais gravemente atacados, né? A gente se lembra, eu quando estudante ainda, né? Depois, logo após o golpe de Estado, a gente teve várias mobilizações aí em relação dos estudantes, né? Centenas, milhares de escolas aí foram ocupadas contra a reforma da educação, a reforma que estava sendo feita pelo golpista Temer, e a gente viu que essa situação ela continuou, né? Ela continuou esses ataques, né? Eu acredito até que em certa medida o movimento de luta ele foi derrotado, né? E agora a gente vê isso aí ficando cada vez mais grave, né? Nós temos outro ponto também que é importante a gente levar em consideração, que a gente poderia discutir também, é a questão do que está sendo ensinado nas escolas, né? Como está sendo feita essa educação aí, quem está por trás de toda essa educação estão sendo colocados nas escolas, tanto no ensino fundamental, ensino médio e até mesmo nas universidades. A gente vê que esse tipo de educação aí não é uma educação que, como diria Paulo Freire, né, que evolui o ser humano aí, que passa de fase, né? Ele continua numa mesma educação burguesa, né? Uma educação aí voltada para outras coisas que não é emancipação do cidadão. Então, a gente tem várias coisas para ser discutido em relação a isso. Eu acho que o tema é extremamente importante. Nosso partido sempre se colocou totalmente contrário a qualquer tipo de privatização, ainda mais nesse caso da educação, né, que está sendo aí levada a cabo pelo governo do estado do Paraná, né, tá caminhando para isso, como ele fez agora há pouco, alguns dias atrás aí, em relação à questão da energia do estado, né, que foi colocado aí. A gente fez alguns movimentos aí também, eu diria também que a gente saiu derrotado desses movimentos também, que a gente perdeu aí a Copel, né, para os tubarões aí, né? A gente fez vários atos em Curitiba, principalmente, em defesa disso, mas a situação concretizou em favor nosso, né? Foi muito contrária. O pessoal passa o trator por cima aí. A gente sabe, como foi colocado aqui pelos companheiros também que fizeram as perguntas aí, que eles estão fazendo o máximo aí para evitar qualquer tipo de organização, tanto da população, tanto das famílias, dos pais, das mães, aí de todo o ciclo, né, da população aí, contra, né, para que se levante contra isso daí. É o mesmo caso que eles fizeram aqui também contra na ocasião da Copel, né? Eles tentam evitar aí o máximo aí que a gente se mobilize, que a gente se organize, né? Inclusive de forma até ditatorial várias vezes aí, com anuência aí de setores do judiciário, né, que proíbem aí certos movimentos de greve dos professores e assim por diante, que a gente está vendo que isso aí está sendo um ataque também direto do STJ e da Justiça Trabalhista aí, contra todo o movimento de luta, né? A gente está vendo isso daí também, que é também preocupante, né? Então, a educação do Brasil, ela segue, pós-golpe de Estado, ela segue em situação precária, né, com um objetivo claro aí de privatização, destruição completa, diminuição de professores. As escolas estão caindo aos pedaços, a gente não precisa ir muito longe para ver isso, para a gente saber o que está rolando. No Paraná, a situação é crítica, né? Tem uma questão dos PSS aí também, que estão sofrendo muitas coisas aí, né? A gente tive, inclusive, uma denúncia de um companheiro nosso aí, que está sendo formado dentro das escolas do ensino médio aí, pessoas que seriam pessoas aí que seriam praticamente dedo duros aí, né? Que deduram os outros professores que estariam aí organizando algum tipo de movimento contra todo esse sucateamento, né? Então, hoje em dia, o governo também ele se utiliza dos próprios funcionários aí, colocando pessoas aí a seu serviço dentro das escolas para que denuncie qualquer movimento aí que vá contra os objetivos aí do neoliberalismo, do capitalismo desenfreado aí, ou do ultraneoliberalismo, como disse o Marcelo aí, né? Tá seguindo isso daí. A gente tem que... Eu acho que é muito positivo esse chamado que foi feito aqui pelos companheiros aí, para a gente fazer um tipo de frente única em relação a isso. A gente tem que ver também, o Partido da Causa Operária coloca sempre nas eleições, não só nas eleições, mas a gente coloca em todo o movimento nosso, que não será através das instituições da burguesia aí que a gente conseguirá fazer algum tipo de mudança em relação ao que está acontecendo na educação do país. A educação ela tem que ser colocada na mão dos trabalhadores, né? E a população ela tem que estar organizada. Somente através aí dos conselhos populares, da população organizada, da população em luta,
que a gente vai conseguir reverter algum tipo de prejuízo que esses governos direitistas estão causando contra a população. Então, é nesse sentido que a gente fala, né? As instituições burguesas aí, a gente está vendo que elas estão jogando junto aí com o governo do Ratinho, no caso nosso aqui, mas ela joga também em outros estados aí com os governos da burguesia e os governos direitistas, né? Então, a gente acredita que as instituições aí, elas não vão dar uma força para a gente em nenhum sentido, né? Muito pelo contrário. Acho que é somente aí a mobilização popular, a organização da população, que a gente pode conseguir mudar isso daí, conseguir reverter essa situação aí que está a caminho, né? Outro ponto que a gente tem que deixar claro também é a questão aí dos pais. A gente deveria organizar, a questão da organização, a gente tem que começar lá de baixo, né? Pais, mães, alunos, né? Como foi dito aqui pelos companheiros, os alunos aí estão impedidos, né? De fazer alguma votação, de ter algum tipo de voz ou fala durante esse processo aí que ele está organizando, né? Que o Ratinho Júnior está organizando. Eu acho que a gente tem que levantar essas bandeiras aí, colocar o pessoal em marcha, né? Eu acho que a luta vai nesse sentido. Não tem outro caminho, a gente tem que fazer a mobilização acontecer, contrariando tudo isso aí que está acontecendo. Outro problema grave também, como eu volto a insistir aqui, é a questão do formato que está tendo nas educações do país, né? Hoje em dia as universidades aí, elas estão infiltradas aí por uma educação totalmente falida que não leva a lugar nenhum, né? A questão do identitarismo, por exemplo, hoje dentro das universidades é uma questão bastante grave. É uma coisa também que a gente pode ver no próximo momento, né? Aqui a gente está discutindo principalmente agora esse ataque mais duro, né? Contra a educação, mas a gente tem que também estar atento a isso daí, porque essa forma de educação que eles estão levando adiante aí também nas universidades é um pouco do que paralisa o movimento, é um pouco do que paralisa a nossa luta, paralisa o trabalho de nós aqui que estamos querendo fazer um combate de igual para igual contra o governo, né? Então a gente vê que as universidades, o pessoal está totalmente perdido em relação ao que está acontecendo, em relação ao que está acontecendo dessas privatizações, desses ataques. 8 minutos. Né? Tanto... É isso? Beleza, então. Eu tenho 2 minutos? Isso, 8 minutos. Maravilha, desculpa, eu tenho 2 minutos, então. Né? Então é isso, eu acho que a gente tem que organizar junto com a população, colocar a educação nas mãos dos trabalhadores, que eu acho que é principal, o motivo principal das nossas mobilizações, né? É dar na mão da população, eles que realmente sabem o que é necessário, o que precisa, né? População, professores, faxineiros, todo o pessoal que está envolvido dentro da escola tem que participar de forma direta aí do que é necessário para a escola, para os alunos e assim por diante, né? Vamos ver aí, eu vou escutar propostas também dos companheiros aí em relação a como a gente vai fazer para organizar um movimento de combate concreto e real, mas a princípio aqui eu coloco como como militante do PCO, que seria aí o caminho da mobilização das famílias, dos professores e todo esse grupo que eu falei para vocês que fazem parte da educação do país, né? Não deixar na mão desses burocratas, que a gente está vendo que a burocracia aí, ela está levando aí o negócio cada vez pior, né? Eles estão junto, né, com o governo Ratinho aí, para sufocar a educação do Estado, né? Eles trabalham para isso, eles estão trabalhando para isso. Eles estão ali atrás de cargo, atrás de dinheiro, né? Enquanto a educação aí que se lasque, digamos assim, né? Acho que é meio que o objetivo deles também. Não tem nenhum interesse nisso. Enquanto nós, quando militante revolucionário, militante marxista, pessoas aí que sabem da necessidade que tem a educação para a população, a gente tem que organizar melhor nosso movimento, incluindo, então, alunos, professores e todo o corpo docente. É isso. Passa a palavra. E agora é o Felipe Bombardelli. Opa, boa tarde, agradeço aí o convite. Primeira coisa, eu gostaria de comentar sobre a manifestação dos cobradores e motoristas que teve hoje em Curitiba, às 9 da manhã, na frente da antiga sede CCD. Que os motoristas e cobradores, muitos deles ainda acho que não receberam o 13º, alguns não têm o FGTS, tem gente lá com 12 anos de trabalho, 13 anos de trabalho e não recebeu o FGTS, não foi pago o FGTS, portanto não vai receber, né? Fora que eles tem gente lá que está há 4, 5 anos sem férias, eles utilizaram o argumento que é o lockdown de 2022 foi uma férias, então, portanto, não está tão atrasado assim. E os motoristas cobradores estão putos da vida e estão a prestes de entrar em uma greve.
Eles só não entraram hoje porque o sindicato ali meio que quis fazer de uma forma de, vamos avisar, dá 72 horas, não sei o quê, blá, 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 só semana que vem vamos entrar em greve. Mas o pessoal tem se mobilizado, o sindicato ainda está muito fraquinho, mas eu acho que é um ponto importante, porque as empresas aí recebem o dinheiro suficiente da prefeitura e não conseguem fazer uma gestão ali, uma simples gestão de pagamento dos funcionários, né? O que mostra aí que o pessoal está pegando dinheiro aí e jogando para outras partes. Depois, a segunda parte aqui é uma parte mais internacional, porque o Brasil, café com leite, ele está mais à deriva do que está acontecendo no mundo, do que realmente ele sendo protagonista de certas ações. Então, no mundo, temos aí a proposta dos Estados Unidos de colocar o liberalismo, empurrar o liberalismo para todos os países, e sendo um dos principais expoentes o Milei. Então, se a gente não conseguir enfrentar aí dessa forma essa estatização, vai acabar entrando um Milei da vida aqui no Brasil. Já tem alguns candidatos a serem o Milei brasileiro. E e o outro lado, a oposição dele é o BRICS, em grande parte pela China, que tem feito um nacional desenvolvimentismo, um socialismo de mercado. Não é muito bem definido aí qual que é a estrutura aí da China. Mas eles têm disputado o poder e o Brasil está à deriva de qual vai vencer. Então, vamos dizer, um cenário favorável para a esquerda seria uma queda nas bolsas de valores, o que levaria a população inteira para a esquerda, né, de volta para o Estado, mas por enquanto não está no radar. Em grande parte, essa briga vem pela quarta revolução industrial, o que tem acirrado os mercados, né? Então, a China tem uma proposta de uma quarta revolução industrial, os Estados Unidos tem outra, o que indica que não é necessário tantas indústrias no mundo. Então, a própria montadora de carro elétrico são bem mais simples do que os carros a combustão interna, o que leva a uma falta de uma necessidade de autopeças, certo? Então, as gigafábricas do Elon Musk, eles produzem desde a bateria até o chassi do carro, o que reduz bastante as indústrias de autopeças, o que leva a uma verticalização das indústrias, ou seja, uma diminuição da quantidade das indústrias e, por isso, uma desindustrialização de vários setores, de vários países. E a Europa é uma delas, né? Então, podemos ver que a Europa está fazendo uma política contra ela, está se desindustrializando. A Bosch, a BASF tem demitido gente ali da Europa e movido as suas indústrias. E a própria Europa, que era vamos dizer, uma esquerda social democrata, não está conseguindo combater esse liberalismo e esse ataque às indústrias e à produção europeia. Já, fora que o Lula e o PT já estão muito alinhados aí com os democratas, né? Então, já na questão da situação eleitoral aqui no Brasil, está havendo uma grande censura dos candidatos. Aqui em Curitiba, o Requião e a Cristina têm sofrido aí diversas multas e intimações por não colocar a fonte do tamanho X, em vez de ser 7 pixels, era 8 pixels, e boicote total, fora a não participação ali da Cristina e do Requião nos debates, né, da RIC, e pelo menos na RPC vai poder participar. O que mostra que os principais candidatos, embora eles estejam no topo ali das consultas, eles estão com medo e eles utilizam desses artifícios, né? Então, o que mostra uma certa fraqueza aí do Centrão. Porém, eu tenho minha perspectiva que a esquerda vai levar uma derrota nessas eleições municipais e a gente tem que começar a trabalhar nessa parte de mobilização para conseguir manter o governo do Lula e tentar reverter e manter um governo, vamos dizer, nacional desenvolvimentista, pelo menos para 2026, né?
Na questões da escola, terminando, a plataformização da educação vem justamente da quarta revolução industrial, e o que leva a uma diminuição dos professores. E eles têm utilizado esse argumento de diminuir os professores para a redução dos custos. A EAD tem crescido, acho que 50% das matrículas da universidade são EAD, e as universidades públicas, os professores não percebem que eles estão diminuindo os seus alunos, estão perdendo os alunos, e em algum momento vão ser facilmente privatizados, e eles não enxergam, eles acham que eles estão protegidos pelo governo, que eles estão num cercadinho deles, estão bem organizados, e não levantam nenhuma pauta de fim do vestibular e tentar reverter esse quadro de diminuição das matrículas. Fora que as escolas estaduais, tem muita gente reclamando do Educatron, que é uma proposta vindo de cima para baixo. É interessante ter tecnologia nas escolas, mas não deve tirar a liberdade do professor, né? Tem que vir algo de baixo para cima. O professor tem que ter o direito de escolher quais tecnologias e o que apresentar. E na parte, acho que municipal, ainda a gente vai ver a terceirização aí das escolas. Mas eu passo a minha bola aí, deixo o Requião falar aí. Obrigado, Felipe. Agora é o Roberto Requião. O seu áudio está desligado, Roberto Requião. Ainda não voltou. Voltou agora. Agora sim. Minha gente, vocês me perguntam o que a gente pode fazer. Fundamentalmente, eu acho que a gente pode fazer o que estamos fazendo aqui agora. Discutir para tornar mais clara a situação que nos encontramos e levantar o nível de consciência da população. Senão, até as mobilizações ficam desestimuladas e não terão condição de ser realizadas. O que acontece no quadro de fundo da política brasileira? Vamos voltar lá para trás. Fernando Henrique Cardoso ainda não era presidente. Ele escreveu um livro, A Dependência como Instrumento de Desenvolvimento, o Dependentismo como Instrumento de Desenvolvimento. Foi o Fernando Henrique e o Enzo Faleto, que era um argentino, um espanhol naturalizado, uma coisa assim, e trabalhava também na economia junto com o Fernando, quando o Fernando esteve no Chile. Eles diziam o seguinte: o Brasil não tem inteligência, não tem capital, não tem produtividade, e só pode se desenvolver se entregar o comando do seu processo de desenvolvimento para personalidades dos países desenvolvidos extremamente mais capazes que os brasileiros. Isto foi que deu origem ao governo do Fernando Henrique Cardoso, as privatizações da Petrobras, as privatizações do nosso minério, e essas privatizações todas prosseguiram no pós-Fernando Henrique, no governo do meu amigo Lula da Silva. Pouca gente sabe, talvez vocês não saibam. A Petrobras hoje tem 67% das suas ações em mãos privadas. Desses 67%, 40% estão na Bolsa de Nova York. A mesma coisa a Vale do Rio Doce. E essas empresas todas foram privatizadas durante os últimos governos. O Lula privatizou a Petrobras. Petrobras não é nossa mais. Petrobras é dominada pelo fundo internacional BlackRock, que é minoritário, mas entre os minoritários ele é o comandante desses 67%. Mudaram os estatutos e nós assumimos o governo com a Frente da Esperança e não alteramos, mas muito pior, nem tentamos alterar coisa alguma. Continua tudo como dantes do quartel de Abrantes. O Lula fez um discurso essa semana nos Estados Unidos e disse que ele não pode ser considerado um sujeito de esquerda. Ele nunca se inspirou em ideias marxistas, comunistas. Ele se inspirava no Henry Ford. Bom, o que era o Henry Ford? Por que ele ficou célebre na economia do mundo? O Henry Ford introduziu na fabricação a linha de montagem, baseada nas ideias do economista, o Taylor.
que o Taylor recomendava? Especialização do trabalho. Não é evolução cultural, é especialização do trabalho. E o Lula admira muito Henry Ford, porque ele dizia que o trabalhador tinha que comer muito bem. Mas ele não admitia a evolução da classe trabalhadora com qualquer possibilidade de comando do processo civilizatório de desenvolvimento industrial. Então, o que nós estamos vivendo hoje é isto. Alguém falou em governo de esquerda. Eu não sei onde é que está esse governo de esquerda. Eu vejo o ministério e só temos ministros de direita e centro-direita. Não há uma proposta de esquerda. O arcabouço proposto pelo Haddad e pelo... Como é o nome daquele sujeito que está no Banco Central agora? Galipoulos. É a mesma proposta do Guedes. Nós estamos entrando na mesma linha. E as privatizações são apoiadas pelo governo federal. Aqui no Paraná, por exemplo, a Copel foi privatizada com o apoio do BNDES e do governo federal. O pedágio, que era uma bandeira de campanha, considerado pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, pelo Ministério Público Estadual e Federal, como o maior roubo da história recente do Brasil, foi reinstalado. Mas não foi pelo Bolsonaro, nem pelo Rato, foi pelo Lula. O Lula instaurou o pedágio e o ministro, filho do Renan, anuncia que era um exemplo para o Brasil. E o Lula dá uma entrevista junto com o Rato anunciando esse negócio. Então, a visão que prevalece não é nem a social-democracia europeia. Eu acho que é esta visão do desenvolvimentismo sob as luzes do Henry Ford. Linha de montagem, especialização do trabalho e limite para a evolução da população trabalhadora. É um governo, sem sombra alguma, que favorece elites. O governo, até agora, tudo que fez foi a serviço do capital financeiro. A CLT continua a mesma, sem nenhuma mexida. Vamos admitir, eu fui advogado trabalhista há muito tempo, que a CLT tinha defeitos, ela tinha exageros, mas eles não corrigiram um exagero aqui, um erro ali, eles acabaram com o direito dos trabalhadores. E, de repente, eu ligo a televisão e o Lula está dizendo: os trabalhadores não querem mais a CLT. Querem o quê? Querem a linha de montagem? Querem comer 3 vezes por dia? Os senhores de escravo alimentavam os seus escravos 3 vezes por dia para que eles pudessem trabalhar. Senão, a capacidade de desempenho ia cair. Então, nós estamos nesta linha. Vocês falam na privatização das escolas. É a privatização de tudo. É a privatização das indústrias estratégicas do país. Agora, não é só o grito da esquerda contra a privatização. Não é. A França hoje é de esquerda com Macron? Não é, né? Nem perto disso, né? A França está estatizando a energia, tanto a nuclear quanto a elétrica, porque a privatização não deu certo. Por que não deu certo a privatização na França? Porque se um grupo econômico fica dono da geração e distribuição de energia, o que é que ele quer? Ele quer lucro. Como é que ele consegue lucro? Diminui o custo dos trabalhadores, diminui o investimento e aumenta as tarifas. Então, ele cerceia o próprio desenvolvimento capitalista, que vira um chupa-cabra em cima da economia, principalmente num momento como nós vivemos de dificuldade econômica no mundo. Portugal estatizou a energia. A Espanha estatizou a energia. E a Alemanha, depois de estar à beira de um desastre de falência energética, estatizou novamente a sua energia. Quem é que está promovendo a estatização em Curitiba da Sanepar? É o Rato? Não. É o Lula. Através do BNDES, com o PPPI, Parceria Público-Privada de Investimento. 2/3 da Sanepar já foi privatizado. Falta um pedacinho. A primeira licitação do Lula, do pedágio do Paraná, foi vencida por um fundo de investimento das Ilhas Caimã, paraíso fiscal, com dinheiro roubado do mundo inteiro. Então, vocês veem que o jogo é o jogo total da privatização. E o Paraná e Curitiba, na mão do mesmo grupo político, está se transformando num modelo de privatização para o Brasil. Privatizam tudo. A prefeitura já privatizou a saúde.
Saúde privatizada, como é que funciona? Como é que funciona um posto de saúde, Chan? Como é que funciona? Na mão de um grupo privado. Os médicos mais baratos possíveis, os funcionários mais mal pagos possíveis e menos investimento possível. Daí dá lucro. Mas aí Curitiba hoje tem 224 mil pessoas na fila de atendimento. E eles continuam aí. Evitaram a discussão no processo político. Eu estava no PMDB no começo. O pessoal daqui deve lembrar, o Marcelo, eu, o teu pai e outros companheiros fizemos o primeiro comício das diretas aqui no Paraná, na Praça Osório. Depois saiu aquele de São Paulo, eu até fui convidado para ir para lá. O PMDB era contra a ditadura militar, mas com o tempo se transformou no mercado, uma patifaria completa. Não me servia mais, eu saí do PMDB, embora eu tenha sido fundador do partido no Paraná. Eu era o filiado número 1. Saí. E daí o PT, na luta contra o liberalismo econômico do Guedes, não tinha candidato, ficou em desespero. Me procuraram. Eu conversei com o Lula inicialmente, mas não chegamos no entendimento. O Lula era a favor da participação privada em estatais, aquilo tudo. Eu não sou contra uma participação privada numa estatal, desde que ela seja desse tamanho assim, simplesmente para se contrapor abusos do corporativismo interno. Mas ela tem que ser pública. Ela tem que ser 90% pública. Tem que estar na mão do Estado e servindo aos interesses da população. Não, o Lula não concordou comigo. Mas passou um tempo e, de repente, eles disseram, olha, o Lula reviu as suas posições, ele concorda com você. Fizeram a minha filiação aqui em Curitiba. Uma beleza. Um ginásio monstruoso, abarrotado de gente, e o Lula disse o seguinte: tivemos muito entreveros com o Requião. Ele puxou muito a nossa orelha. Mas hoje eu quero dizer que ele tinha razão e nós merecíamos os puxões de orelha. Bom, me filiei no partido, entrei na campanha, ajudei o quanto pude. Embora eu estivesse longe do Paraná há 12 anos, Marcelo. Eu era presidente, co-presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, lá em Bruxelas. E eu voltei para o combate contra o liberalismo econômico. O Lula ganhou a eleição. Nunca mais falou comigo. E quando eu comecei a fazer a crítica da estrutura do arcabouço fiscal e dessa mentira de cobrar dos mais ricos, que não acontece, essa coisa toda, eles passaram a me oferecer cargos. Me ofereceram a presidência do Conselho de Itaipu. Você sabe que não tem presidente no Conselho de Itaipu. O tratado dá a presidência aos diretores dos dois países ou aos ministros das áreas. Eu disse que não estava interessado nisso, eu estava interessado em poder conversar. Eu estava interessado em participar de um grupo que criticasse os erros do governo. Me ofereceram posições diplomáticas no mundo inteiro e, por fim, me ofereceram a presidência do Conselho de Administração da Eletrobras. E o enviado do Lula me disse o seguinte: Requião, você está quebrado. Eu estou quebrado, eu nunca me incomodei com dinheiro. Eu tenho uma aposentadoria de R$ 3.672. Mas como eu fui advogado lá atrás, a minha família é uma família de classe média, algum recurso familiar eu tenho ainda, mas não tenho liquidez, dinheiro. Então, você vai ser presidente da Eletrobras, você vai ganhar R$200 mil por mês. Daí eu percebi que aquilo, para mim, era uma ofensa. Os mandei em termos, evidentemente, não usei essa palavra, a puta que pariu, e saí do PT no dia seguinte. Saí do PT e disse, vou ficar um pouco fora da política. Acabaram me filiando nesse Mobiliza. Eu não sei nem o que é. Não tem deputado, não tem dinheiro, não tem participação no processo eleitoral. Eles queriam lançar um candidato a prefeito e me lançaram. Eu acabei aceitando isso. E estou disputando isso nas condições que o Felipe já contou para vocês. Eu não tenho debate quando a Universidade Federal e a Católica fizeram debates. Eu fui e eles não foram. Eles não vão aonde eu estou, porque eles não têm condição de participarem de um debate. Como é que o atual candidato a prefeito, que é o vice-prefeito, pode discutir a saúde pública? Se foi no governo deles que a saúde pública passou a ter 224 mil pessoas na fila. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não fez, não vai fazer. A prática é o critério da verdade. Não é assim que a gente tem que raciocinar? A mesma coisa. No nosso governo, na Prefeitura de Curitiba e no governo do Estado,
Nós fizemos governos essencialmente populares. Nós fundamos as primeiras escolas integrais do Brasil depois do Brizola. Nós criamos uma modificação tributária para livrar de impostos as pequenas empresas, que são responsáveis por 70%, 80% dos empregos. Então, eu acho que o que falta no processo é discussão. E a gente entender que a tal frente da esperança se transformou na frente da desesperança. E que nós temos um governo de centro-direita, claramente de centro-direita. Vocês veem o que está acontecendo nesse processo eleitoral. A rejeição do meu amigo, é amigo, hein? Não é ironia, não. Lula, aqui em Curitiba, é 61%. É um escândalo. Por quê? Porque ajudou a privatização da Copel, porque fez o pedágio, porque está privatizando a Sanepar, porque está privatizando o Porto de Paranaguá. É um jogo de direita. Nós ganhamos a eleição, mas o governo aqui é Lula e Ratinho. Ou o Kassab, com aquele partido dele, que deve pesar muito nessa influência. Então, a discussão é importantíssima, mas nós temos que chegar numa visão muito clara do que acontece. Eu, desde menino, estou... Deu 13 minutos, Ezequiel. Você pegou um pedacinho do Felipe, mas pode concluir. Tudo bem. Eu, desde menino, estudo economia, estudo doutrinas sociais e tudo mais. Mas nós precisávamos de um ato meio, um ato aristotélico, uma proposta que não pecasse pelo exagero, que nos leva à inviabilidade, ou pela covardia, que nos leva ao entreguismo e à derrota para a oposição. Uma proposta clara, defesa das estatais, com toda a clareza. Mas vamos parar de chamar o PT de partido de esquerda e, inclusive, vamos esperar que alguns pequenos partidos comecem a raciocinar um pouco fora da cartilha. O comunismo é uma doutrina maravilhosa. Vocês sabem que é muito difícil para mim dizer que o Lenin era comunista? Por quê? Porque quando o Lenin morreu, os livros do Marx não tinham sido publicados na Rússia ainda. Estavam com a social-democracia europeia, que guardou numa gaveta, e só foram publicados depois. A visão mais ampla do marxismo. Por exemplo, a quinta unidade da dialética que me apaixona foi feita por um sujeito que é transformado num terror da esquerda. Foi o Stalin. A constante modificação dos fatores. Nós temos que começar a pensar mais modernamente. E o que eles querem na educação é privatização mesmo, a utilização do ensino à distância tayloristicamente, a especialização do trabalhador dentro de um quadrado. Ele está sendo formado, ele está sendo informado para ser um trabalhador incapaz de pensar, mas de alta produtividade. Daí ele vai poder ter política compensatória, como que é o Lula. Ele vai poder comer 3 vezes por dia. Isso é um horror. Então, o raciocínio e o debate é fundamental para a mudança. Era isso que eu podia dizer nesses 10 minutos, e é muito mais do que a do Globo me oferece quando eu tenho a aventura de estar por lá. Allahu Akbar, que quer dizer em árabe, Deus é grande, que é o grito de guerra do El, mas é a parte do hino da Líbia. Obrigado, Roberto Requião. Agora a gente vai para a segunda rodada. A gente não está com o chat, estão com um problema técnico, não estamos ao vivo, né? Vai ficar gravado provavelmente. Então eu peço, né, dentro do debate, que é um debate importante, que a gente vai concretizar uma proposta de acordo no final, né, que é a questão do Comitê de Luta Estadual, que os camaradas fizessem uma segunda rodada a partir da fala dos candidatos. Eu convido aí tanto o Juarez como o Júlio e o Marcelo, né, para fazer perguntas para a gente continuar o debate, né, e daí na segunda rodada, daí de 5 minutos, mais ou menos 5 minutos, para cada candidato poder comentar no andamento da discussão que os candidatos fizeram. O Juarez quer começar, Juarez? Juarez, apareceu. Não, pode ser o Marcelino enquanto eu faço aqui a pergunta. Eu posso começar para inverter a ordem, já que eu fui o último na primeira vez. Aí, inverte. Eu queria continuar a pergunta para os nobres camaradas
deram uma exposição bastante instigante para o debate. Eu queria continuar na linha daquilo que eu vinha trazendo já no primeiro momento, e está sintetizado na questão das lutas da classe trabalhadora. Ou seja, nós tivemos, desde o primeiro semestre, perdão, desde o primeiro trimestre desse ano, ou seja, nos 3 trimestres que nós basicamente já vivemos até agora nesse ano, nós tivemos uma série de demonstrações de lutas importantíssimas por parte da classe trabalhadora contra os mais diversos matizes de aplicação desse projeto do capitalismo brasileiro, de manter e aprofundar a transferência de riqueza dos mais pobres para os mais ricos. Nós tivemos a luta das privatizações no Paraná, nós contra a privatização das escolas no Paraná, nós tivemos as lutas dos metroviários de São Paulo também contra o processo de privatização, a luta do pessoal da PESP, também de São Paulo, contra a privatização. A gente teve greves heróicas e corajosas, como a dos profissionais de educação, mais de 3 meses em greve, a greve do IBAMA, CMBio, que enfrentou uma dureza tremenda do governo, inclusive com multas aos dirigentes da greve, a greve do INSS, que ontem foi brindada com cárcere privado dos trabalhadores que estavam ocupando um prédio do INSS. A direção, o Ministério mandou simplesmente fechar as portas e não deixar ninguém sair. A greve da Fiocruz, a greve da Saúde Federal do Rio, essa já uma luta contra a privatização também dos hospitais federais, privatização escalonada, né? Porque a municipalização para, em conluio com o Eduardo aqui no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio, candidato à reeleição, transformar em OS e entregar a iniciativa privada. E luta dos estudantes da UERJ, que eu me referi já há mais de um mês em greve dos estudantes, ocupando a universidade e foram tirados à força pelo choque, chamado por uma reitoria dita progressiva, compostas por PT e PSOL, em conluio com o governador Cláudio Castro do Rio, e uma série de outras lutas, inclusive, que nós tivemos, e todas elas com enfrentamentos duríssimos com o governo federal. Eu volto a perguntar, não está na hora de nós unificarmos essas lutas para permitir com que elas enfrentem conjuntamente esse projeto do capital? Ou vamos permitir que essas lutas continuem sendo, a maior parte delas, derrotadas em seu isolamento, por mais fortes que tenham sido, porque o projeto do capital é esse endurecimento, é não permitir nenhuma abertura. E essa abertura só vai vir se a gente conseguir dobrá-lo com a força das lutas. E a força das lutas unificadas pode trazer essa dobradura. Queria que os nobres camaradas comentassem sobre isso, e como veem as suas candidaturas e a sua prefeitura, no caso de serem eleitos, trabalhar nesse sentido. Juarez? Não, a pergunta, alguns já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria uma resposta assim mais clara, né? O movimento sindical do Paraná, principalmente a APP Sindicato, né? Ela está bem envolvida nesse processo. Então, me parece que o papel dela é um papel de não mobilizar. Então, eu queria ver a opinião de todos aí sobre esse papel, né, da APP, da CUT, né, de ao invés de mobilizar, meio que atrapalhar a luta, principalmente essa luta da escola. Obrigado, Juarez. Marcelo ou Marcelino? A teoria da dependência que o Roberto Ricão comentou, do Fernando Henrique Cardoso e do Faleto, ela se contrapunha à teoria marxista da dependência, Ricão, do Rui Mauro Marini. Era justamente o oposto. Era uma teoria conservadora e subserviente ao imperialismo. E essa teoria que o Fernando Henrique adotou quando chegou na presidência da República
na prática, desmontando a Era Vargas, o início do desmonte da Era Vargas. Começou no Fernando Henrique Cardoso, assim como o Plano Real, que completou 30 anos agora, o maior plano de subserviência mundial do capital financeiro. Esse capital financeiro, por exemplo, que consegue estrangular o orçamento não apenas do governo federal, mas o orçamento dos governos estaduais e também municipais, que também pagam o juro da dívida pública através da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Teto de Gastos, e agora, com a nova versão repaginada, o arcabouço fiscal, que é a continuidade, como você mesmo diz, de um processo espúrio de transferência de renda e riqueza do país para os capitalistas rentísticos, mundo afora e no Brasil também. Todos os agiotas institucionalizados, os bancos, e outros companheiros de governo federal, infelizmente, que estão aí para fazer a política monetária, a política econômica, justamente que vai contra a população, vai contra nossos interesses. Eu quero saber de vocês, queridíssimos, caríssimos, como que a gente pode também colocar nessa discussão a questão do transporte público, o monopólio de Curitiba, né, que há muito tempo se concretizou com as famílias do poder econômico desse transporte espúrio, aí atendido pela Prefeitura de Curitiba há muito tempo, que, na verdade, poderia, inclusive, ajudar trabalhadores e os próprios estudantes a se locomoverem com uma política de tarifa zero para os estudantes, que seria também algo que iria de encontro aos interesses educacionais também, os estudantes, que muitas vezes têm que se locomover para longas distâncias até chegar na escola, pela falta, inclusive, de transporte escolar, transporte público, e como que a questão também dessa financiarização do orçamento público em Curitiba, ela atinge as políticas públicas direta e indiretamente. E como essas lutas, como o companheiro Júlio César comentou, se elas todas unificadas, como é que elas poderiam, por exemplo, ser catapultadas a partir deste empreendimento contrário ao nosso aqui, em relação às 200 escolas, 204 escolas que serão guilhotinadas na política do Ratinho Júnior, e também a mesma política do Rafael Greca de Macedo, e de todos aqueles que passaram nos últimos anos pelo Executivo Estadual e Municipal. Como é que a gente poderia, a partir da provocação do Júlio, também aproveitando o gancho da pergunta dele, unificar todas essas lutas a partir da educação e impulsionar um movimento contrário ao ultraliberalismo 4.0? É esse aí que está aí esmagando a população e destruindo os serviços públicos e o que sobrou e não sobrou da nossa soberania nacional. É isso. Então, agora invertemos, né? Começamos pelo Roberto Requião, depois Felipe e Adriano, pode ser? Então, começamos com o Roberto Requião. Marcelo, a prática é o critério da verdade. Eu fui governador do Paraná 3 vezes. Se eu não tivesse feito nada, eu não podia responder nada para vocês. O transporte coletivo da prefeitura, quando eu fui prefeito também, derrotei o Jaime Lerner aqui, que era o ídolo da direita brasileira, e era um bom arquiteto, um planejador urbano de cidade. Diga-se de passagem, eu também sou planejador urbano. Sou formado pela Fundação Getúlio Vargas em urbanismo. E eu fiz isso antes de pretender ser prefeito de Curitiba. Depois eu viajei pelo mundo para conhecer cidades bem administradas. As New Towns na Inglaterra, as novas cidades, as cidades de esquerda na Itália, que tem o Bolonha e Ferrara, a própria Roma, que um momento tem uma administração boa, a cidade Sória, primeira cidade linear no mundo na Espanha, e algumas cidades na Rússia. Daí botei e me candidatei. O transporte de Curitiba, tecnicamente, é bom. É um metrô de superfície. Foi feito, Marcelo, pelo Rafael Deli, que era filho do rabino aqui da nossa cidade, e trabalhava com o Lerner. Mas ele não se incomodou com a população, era a modernidade, a coisa eficiente. Eu cheguei, trouxe o Geraldo Ataliba e o Celso Antônio Bandeira de Mello
2 advogados administrativistas de primeira linha no Brasil, os melhores do país, fulminei os contratos. Peguei a planilha de custos e mostrei que aquilo tudo estava multiplicado por 10. Baixei os preços de manutenção e criei uma frota pública. E rapidamente nós tivemos o melhor transporte do Brasil, qualidades, eu confesso que herdei, mas o mais barato do país. Eu saí da prefeitura e isso acabou. O último contrato aqui foi feito na administração do Beto Richa, o Beto e o Luciano Duce. Acabou com tudo. E hoje é o mais caro do país e não tem qualidade alguma. O Felipe falou do problema dos motoristas e dos cobradores. A CDD era uma empresa dona do negócio. Ela quebrou e venderam para Sorriso. Daí transferiram os trabalhadores dessa empresa para Sorriso e nunca pagaram os seus direitos sociais, FGTS e tudo mais. E a prefeitura, que recebe o dinheiro do sistema, pagava a empresa do mesmo jeito, embora eles reclamassem 1000 vezes. É um sistema montado para o lucro dos operadores, dos concessionários, que financiam campanhas eleitorais, caixas de campanha política. Então, isso pode mudar dessa forma. Agora, nós temos que ter um projeto. Eu não digo a você que eu sou adversário do Lula, eu sou amigo pessoal do Lula, mas eu não posso admitir que nós não tenhamos um projeto nacional. Vamos admitir que o projeto dos meus sonhos de menino, de meus sonhos viajando pelo mundo, conhecendo a China, conhecendo países socialistas, seja no momento irrealizável no Brasil pela circunstância, ou pela quinta unidade da dialética. Camarada Stalin, a constante mutação dos fatores que levam a uma conclusão. Mas tem que ser sustentável, tem que ser possível, tem que ser conhecido. Nós não podemos sonhar com a transformação absoluta, como disse o nosso companheiro lá de Paranavaí. Vamos entregar a economia para os trabalhadores. A Rússia tentou isso. Não havia preparo, não havia educação, não havia formação, e isso atrapalhou um pouco a continuidade de uma revolução socialista. Mas nós temos que botar na linha do Gramsci, como é que é o nome dele? Adriano. Intelectuais orgânicos, quadros médios e militantes num partido. E uma proposta viável, progressista, que possa avançar e que seja sustentável. Senão, nós ganhamos o poder. Imagine, eu ganho a prefeitura agora e resolvo fazer aquilo que está na minha visão ideal de um Estado perfeito, de uma prefeitura perfeita. Sou derrubado em 24 horas. Então, eu tenho que trabalhar com a circunstância possível. Na campanha, no entanto, e por isso eu estou na campanha, sem dinheiro, sem televisão, sem partido, sem nada, a gente pode conversar um pouco e colocar ideias. Eu saí da presidência do Parlamento Europeu para derrubar o liberalismo econômico no Brasil, porque não é nem o capitalismo mais que eles defendem, é o liberalismo econômico. Grupos dominando as concessões públicas de água, minérios, energia elétrica, energia de qualquer forma. É isso que eles querem dominar. E daí nós nos transformaremos em bons trabalhadores fordianos e taylorianos. Especializados, produzindo muito bem, dando lucro, mas sem conseguir ascender, pensar e crescer como gente. Operários sempre, como uma colmeia de abelhas ou de formigas. É isso que a gente tem que combater. E esse combate tem que ser unificado, mas é muito difícil. Você vê, eu saí do PT, mas tem gente muito boa na base do PT, não tem? Tem gente porreta na base do PT. Agora, a direção só faz negócio na linha da ponte para o futuro, na linha da aliança como é que se chama a aliança deles? Aliança, como é que é o nome dessa aliança? Aliança da Esperança, que para mim é a Aliança da Desesperança. Nós temos que formular um projeto. Mesmo Lula, se ele formulasse esse projeto, que podia não ser o dos meus sonhos, ele estaria dando um passo de avanço. Agora, o que é que resta para nós? Falar, discutir, levantar um nível e investir na organização. Mas não é fácil isso, né? Não é fácil hoje. Hoje a coisa é complicada porque a mídia toda faz a cabeça da juventude, faz a cabeça dos intelectuais. Hoje, por exemplo,
gente boa, a beça do PT, só está fazendo bobagem porque tem empregos à vontade. Isso que ofereceram para mim, vocês já imaginaram? 200 mil por mês para não fazer nada no Conselho da Eletrobras? Comove essa gente que não tem formação estrutural ideológica. Nós temos que começar a tentar formar pessoas que tenham condição ideológica e se organizem partidariamente. Eu fiz isso da minha vida, né? Fui governador 3 vezes, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano lá na Bélgica, presidente do Parlasul, do Parlatino, e hoje eu sou um sujeito que vive com R$ 3.672 por mês de aposentadoria, porque nunca me incomodou isso. E eles achavam, bota 200 mil na frente do Requião, vai acabar a ideologia dele. Infelizmente, para eles não acabou. Por isso eu estou nessa disputa, por isso eu estou conversando com vocês, e eu acho que esta conversa é que tem que elevar o nível, até a gente formar um projeto de poder aristotélico, um projeto de poder que não seja para ser derrotado e nem signifique a derrota na rendição aos inimigos que são representados hoje basicamente pelo capital financeiro. Obrigado, Roberto Requião. Agora na vez, né, na inversão, é o Felipe e depois o Adriano. Esse detalhe de como unificar os movimentos não é trivial, embora a boa parte da esquerda é dividida, o PSTU ele tem a sua frente, mas fica posicionado ao lado do imperialismo, o que diverge da gente, e os sindicatos, em grande parte, estão enfraquecidos. A CUT, como aí o companheiro falou, está travada, a APP também fica pelegando, não consegue mobilizar. Agora, o que eu tenho visto nos últimos anos são algumas iniciativas. O Farinaso, o comandante Farinaso, tem ido aí para um lado nacional desenvolvimentismo, o PCO tem crescido nessa parte aí do socialismo, o Requião também tem feito aí o seu trabalho aqui no Paraná, defendendo o nacionalismo, o desenvolvimentismo, o Copel é nossa e assim por diante. Então, pouco a pouco, está se construindo essa rede, uma rede aí de canais, uma nova geração de políticas, e o Centrão tem caído. O ruim é que a gente não está conseguindo capitalizar esse capital político de trazer as pessoas mais para a gente, e a gente está ficando muito atrás na parte das redes sociais. A direita tem surfado muito melhor essa parte das redes sociais, e a gente, como esquerda, está aqui batendo cabeça. Tem a questão aí do transporte público, eu acho que o Requião já deu uma boa fala, e eu comentei no início a questão ali da CCD, e a financiarização dos processos públicos, que é toda essa parte do liberalismo, o pessoal está pensando em lucro, em dinheiro, eles focam justamente nisso e esquecem que o importante é a produção, que o dinheiro, aos Estados Unidos, eles têm dinheiro, eles vendem fumaça, que é basicamente o que eles vendem é tecnologia, e quando a China, ela tem produção, e está conquistando essa parte da tecnologia. Então, vamos dizer, numa guerra hipotética entre os Estados Unidos e a China tem uma capacidade grande de vencer os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, no final, ele vai ter apenas papel. E uma sociedade, o dinheiro hoje, ele é forte, porque os Estados Unidos têm um domínio do sistema bancário mundial, mas ele está se ruindo pouco a pouco aí com a formação dos BRICS, né? E acho que é isso aí que eu posso passar. Obrigado, Felipe. Agora é o Adriano. Bom, eu gostaria de citar 2 livros aqui também, né? Imperialismo, a fase superior do capitalismo, né? O livro de Lenin aí, que é muito importante para o momento histórico que nós estamos vivendo agora. Inclusive, um livro desvendador aí da situação política e econômica que vive os países atrasados e os países oprimidos no mundo inteiro. Isso é extremamente importante, né? E outro livro também, que é extremamente importante em relação à questão do comunismo, da revolução, do poder na mão dos trabalhadores, seria aí Stalin, o grande organizador de derrotas, de
Leon Trotsky, né, que também é extremamente importante, que mostra aí que todo o que foi conseguido, conquistado pela classe operária na Revolução de 1917 foi literalmente destruído aí na mão de um burocrata, uma pessoa aí que não tinha ligação direta com o que estava acontecendo na Rússia naquele momento, que é justamente o Stalin, né? Mas a gente pegar aqui a questão do imperialismo aí, que está agora nessa crise total, está um desespero completo, né? A gente vê as guerras em volta do mundo e assim por diante, né? Essa crise que ele anda aí, ele também se volta as suas garras aí cada vez mais forte para os países onde ele acredita que seja, no caso aqui, o Brasil, o quintal dele, por exemplo, né? Então, eles se voltam aí aqui para o Brasil. Nós temos um outro caso aqui também, que a gente vê durante as candidaturas aqui, o pessoal falando de educação, falando de saúde, voltando aqui para o Júlio César, falando em relação a todos os movimentos, a toda a necessidade que que o povo tem, né, que a população tem, as necessidades públicas, né, voltando para cá e que estão sendo destruídas aí, né? A gente vê, eu concordo com o Felipe, com os outros companheiros, que a questão dos movimentos sindicais, os movimentos estão desorganizados, né? Eles têm essa perspectiva de não se mexer agora, nós estamos no governo Lula e tal, não vamos fazer nada porque a gente pode prejudicar o governo, então com essa balela aí, que isso é um erro completo, né? Isso aí não deveria acontecer dessa forma. Mas uma coisa que a gente tem que pegar no pé e a gente tem que falar para aqueles candidatos que estão aí, se colocando como candidatos, pessoas que se colocam aí como representantes do povo, falar que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, vão fazer aquilo outro, a gente tem que ser bem direto com eles, né? Vocês não vão fazer nada, porque como nós estamos discutindo aqui, como a gente chegou à conclusão aqui, de que os estados, municípios aí estão falidos, eles estão praticamente falidos. Por quê? Porque metade do orçamento do país está indo aí para fora do país ou para meia dúzia de banqueiro, que é a questão da dívida pública, né? Dinheiro aí, quase 2 trilhões do orçamento da União está indo para pagar amortização e taxa dessa dívida pública, que começa muitos anos atrás, tem a ver agora com o governo de agora, enfim, mas o governo também passa pano para essa situação. A gente concorda aí com essas passadas de pano que o governo tem dado e que o Requião citou aqui, que é muito importante, né, para esclarecer também a população, toda a esquerda aí, de que nós estamos falando, né? Mas temos essa questão gravíssima, que é a questão da dívida pública, que a gente tem que debater isso aí. Isso tem que ser mostrado para a população, tem que ser mostrado para a sociedade. Um dos planos de governo do PCO, por exemplo, um projeto, um plano de governo, uma das propostas que está no programa do PCO, do Partido da Causa Operária, é o calote dessa dívida pública. A gente tem que parar de pagar isso daí. Já deu, já acabou, já cansou, né? E a gente acredita também, o Partido da Causa Operária acredita, que a gente não governa sozinho, né? Aí não adianta, se eu fosse prefeito de algum lugar, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo, você não vai fazer nada. Você está todo engessado. A gente está vendo o governo Lula, por exemplo, aí, o governo do PT. O Lula pode tentar querer fazer alguma coisa, mas o governo dele está completamente engessado por todos os lados, né? E falta mobilização do movimento sindical. O movimento sindical paralisa porque acredita que vai prejudicar o governo, né? E o governo segue emparedado aí pela burguesia e por todo esse congresso que a gente está vendo aí. Então, não adianta a gente falar que vai fazer, que vai acontecer, não temos isso, né? Nosso partido ele acredita que só através da mobilização popular, do povo unido, é que a gente vai fazer algum tipo de mudança, de modificação. Então, a gente tem que bater bastante também nessa tecla, né, da questão da dívida pública. Temos que explicar isso daí para a população, mostrar que o dinheiro do país está indo pelo ralo aí para a mão de meia dúzia de banqueiro, enquanto o resto do povo passa fome. Temos que deixar isso aí bem claro, né? Explicar isso daí. A questão do Banco Central é outro caso aí gravíssimo, né? Ficaram aí reclamando de taxa de juros, saíram para as ruas aí, taxa de juros é um absurdo, esse cara está acabando com o governo. Colocaram um cara lá que falou que vai fazer a mesma coisa, que vai estrangular do mesmo jeito a financiarização, a economia do país. Então, temos que se unir, temos que ver como eu concordo com o Requião e com outros companheiros, em relação, tem muitos companheiros na base do PT aí, que tem essa mesma posição que a gente, que sabe, que são porreta, como diz o Requião, que sabe, né, do que se trata, que tem que ir para a luta, mas eu acredito que através de instituição a gente não vai fazer nada. A gente não vai conseguir modificar nada, porque as instituições elas estão aí, todas engessadas, todas na mão do judiciário, todas na mão da burguesia, compradas, como a gente está vendo, com muitas compradas, né? A gente vê hoje essa questão aí, é uma questão gravíssima também, que a gente tem que colocar a par a população. Mas eu acredito que não será através de instituições, não será através de uma cidade sendo governada por um cara de esquerda que isso vai mudar, não é nada disso, né? Nós temos aí o objetivo de conscientizar. Fazer o que a gente está fazendo aqui é um passo importante, claro, com certeza.
Mas a partir daqui, a gente tem que seguir essa luta. Essa luta aqui, ela vai para a rua. Ela tem que ir para os bairros, ela tem que ir para os moradores, ela tem que ir para a população, tem que ir para a classe operária, tem que ir para os trabalhadores. Senão não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Então, essa é a posição que a gente tem em relação a isso. Eu acredito que daqui para frente a gente pode seguir a nossa luta aqui contra essa privatização e unir contra todas as outras privatizações que já aconteceram e que vão acontecer, né? Foi bem citada aqui a questão da Vale do Rio Doce, que é a entrega de um patrimônio nacional para o país, a entrega do nosso dinheiro, né? Aí praticamente uma empresa aí de minério aí que não tem nem valor, não sabemos nem quantificar o valor disso daí, que foi entregue na mão desse governo direitista. Temos também esse antro de direitista dentro do governo, inclusive atacando a educação, como a gente falava nos bastidores aqui do governo aí do ministro da Educação, que é esse Santana aí, né? Essa pessoa também que é uma pessoa ligada aí a institutos de mercantilização da educação. Então, a gente tem que explicar isso à população, temos que ir para cima e fazer uma mudança para a gente tentar modificar isso aí. Mas eu acho que ela não vem de cima, ela vem de baixo, e é através do povo que a gente vai poder fazer alguma coisa. É isso, passa a palavra. Então, e agora no terceiro bloco, né, nós, do Movimento Grito de Luta da Educação Pública, né, nós temos interesse em organizar um movimento amplo do campo da classe trabalhadora, da juventude, dos movimentos populares, do campo da luta da esquerda contra a privatização das escolas, porque é agora, é 20 de outubro, e se passar agora, ano que vem, passa quase centenas de escolas, porque o Ratinho não vai parar nas 204. Então, a gente gostaria de convidar todos os candidatos a assinarem uma proposta, né, de a gente fazer uma primeira reunião do Comitê Estadual contra a privatização das escolas, e a gente também convida os colegas aí, né, que estão participando da live, da entrevista, Júlio, Marcelo, Juarez, né, outros estados, para a gente poder fazer uma boa discussão sobre a resistência, não só estadual, como nacional. Então, a ideia é a gente, né, entrar em contato, né, a proposta que a gente faz para os candidatos é a gente entrar em contato, né, tanto com vocês como com a equipe política de vocês, para a gente pensar um manifesto e chamar uma reunião ampla, né, durante as eleições e depois das eleições, independente do resultado. E aquele candidato que for ao segundo turno, né, que possa defender essa causa, essa luta, apesar de ser a Prefeitura de Curitiba, tem a privatização em Curitiba, do mesmo projeto Ratinho, Pimentel e Rafael Greca, mas também de expandir essa luta, né, um chamamento à resistência das comunidades escolares, né, no dia 20 de outubro, né, para que as comunidades escolares se posicionem em defesa da escola pública. Então, essa é a proposta, e eu gostaria de passar a palavra final para os candidatos, para que possam falar se concordam, propostas, o que vocês pensam dessa discussão, para que a gente possa fazer uma próxima reunião e a gente se organizar nessa luta. Então, tem mais 5 minutos, podemos fazer a inversão, né? Pode ser? Adriano, Felipe e Roberto Requião? Pode ser? Então, tá bom. Adriano. Opa, maravilha. Então, o Partido da Causa Operária segue de acordo com a proposta aí. Eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo nesse sentido, de organizar cada vez melhor aí, né, para que a gente possa organizar a luta, né? Eu acho que é esse o fundamento da nossa perspectiva aqui, é ir adiante nisso daí, levar cada vez mais longe isso daqui. Estamos de acordo, vamos assinar sim, junto aí com vocês. Se aparecerem mais outras situações que a gente pode colocar juntos, a gente coloca também, não tem problema, né? Vamos discutir. Eu acho que a abertura é essa, é fazer discussão, fazer o debate e levar adiante uma frente de luta, porque se não for assim, a gente vê que o negócio vai cada vez pior e a situação está cada vez mais gritante para o nosso lado. Como foi dito aqui também, até agora a gente não viu o governo falar em CLT, né? Não vimos falar disso daí. Os trabalhadores seguem aí comendo pão que o diabo amassou. A questão da educação, a situação é grave, mais grave ainda, que, como eu disse para vocês, escolas estão caindo aos pedaços aí, né? A universidade, então, nem se fala, né? Tenho companheiros e camaradas que estudam na universidade, eles comentam que a situação é gritante e não sabem o que fazer, estão perdidos, né? Inclusive até por conta do formato de educação que está sendo levado adiante aí por esses governos.
também é ridículo. Mas, enfim, o Partido da Causa Operária vai junto aí nessa luta. Vamos organizar, ver a melhor forma da gente fazer, né? Colocar aí também pessoas, não só pessoas ligadas à educação, vamos colocar pessoas também ligadas ao corpo da escola, como eu disse aqui para vocês, pessoas que não são apenas professores, pessoas, alunos também, né? Vamos ver se a gente consegue trazer para essa luta também universitários aí, né? Pessoas que trabalham nas escolas, todo esse pessoal aí que a gente sabe que é necessário na hora da discussão. Daí a gente explicar para eles o que está acontecendo, né? Que a situação fica cada vez mais grave e que estão tentando aí acabar com tudo que é público no país, né? O objetivo deles é claro. Então a gente tem que conscientizar essa galera. Eu acho que esse é o caminho. Eu me despeço de vocês aí, eu agradeço o convite que foi feito para que eu pudesse participar, né? Uma boa noite para os outros companheiros aí, para todos os companheiros que estão aqui, os companheiros que vão acompanhar a gente no YouTube depois. Um bom descanso aí e vamos torcer aí para que a gente consiga levar aí cada vez mais longe esse projeto nosso de luta, porque, como eu disse, eu acho que é o único caminho, é de baixo para cima e não de cima para baixo, como está sendo querendo colocar goela abaixo de nós. De nós todos, né? É isso, boa noite, bom descanso para vocês. Eu só queria fazer um lembrete, a gente convidou a professora Andréa Caldas, do PSOL, mas ela, por questão de agenda, não pôde participar, né? Mas entendo que tanto ela como a direção do PSOL tem uma posição contra a privatização também, e temos interesse em convidá-la, né? E também, né, aqueles que são contra e que são militantes do PSOL. Felipe. São 20 de outubro, então basicamente são 19 dias. O que dá para fazer é tentar mapear aí todas as redes de WhatsApps dos professores, coisas assim, para poder fazer alguma campanha a favor aí, contrária a essa privatização. Mas eu acho que 19 dias é muito pouco. Precisaria de ter feito um trabalho aí anterior, ter juntado as forças aí pelo menos 2 meses antes, para a gente conseguir avançar um pouquinho. Eu acho que nessa luta aí é capaz da gente levar uma derrota, mas temos que trabalhar o máximo possível para tentar fortalecer, para não perder as derrotas futuras, né? As batalhas futuras a gente não perder. Então, vamos tentar trabalhar, fazer alguma coisa aí, movimentar nesses 20 dias. Passo a minha palavra. E agora é o Roberto Requião. Minha gente, o que eu podia expor, eu já expus. É claro que eu estou de acordo com a mobilização que vocês vão tentar, coloco as minhas redes à disposição, é só fazer contato, a gente entra junto nessa mobilização. Coisa não está fácil no Paraná. Há um domínio total da imprensa, das televisões, dos jornais, das rádios. Vocês vejam, por exemplo, o Marcelo, se lembra da minha briga para não venderem a usina de gás de Araucária, da Copel? Eu fui a Paris, no Tribunal Arbitral, com o Fachin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, e ganhamos a batalha. Ela foi vendida há 3 semanas, não saiu uma notícia numa mídia local. Então, nós estamos numa situação muito difícil de comunicação. Mas, tendo mais gente insistindo mesmo pelos meios de plataformas, a gente pode avançar. Contem comigo e uma boa noite para vocês. Então, nós estamos aí, né, com o aceite, o acordo político aí dos partidos e candidatos, tanto do Roberto Requião, como Adriano, Felipe, nós, no grito de luta do Movimento em Defesa da Escola Pública, o movimento da Frente Socialista Revolucionário, né, Júlio, nós que fazemos parte também do Coletivo Socialista Revolucionário. Então, nós vamos entrar em contato, vamos, né, Samuel, do PSTU, e Andréa Caldas, do PSOL, não participaram por problema de agenda, mas a gente pretende entrar em contato com eles e, de repente, fazer uma live. Convidamos também os camaradas que estão aqui para fazer né, se somar a essa possibilidade da live e trazê-los, né, para esse manifesto de construção do comitê de luta, né, unificado, suprapartidário e da classe trabalhadora e da juventude. Beleza? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Entramos em contato, fazemos a próxima reunião.
boa noite a todos e até a próxima reunião live. Um abraço, companheiros. Boa noite. Obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau para vocês.